Boa tarde, pessoal. Tá ok? Espera chegar. Boa tarde. Tudo bem, gente? Sou Isaura, veterinária da Petzilla. Hoje a gente vai começar uma live muito legal falando sobre alimentação natural. Nosso amigo Paulo, do Cão Cidadão, vai estar com a gente. Continuar aquele papo de quem participou da outra vez sobre alimentação, sobre cuidados com a saúde bucal, tudo. Vamos começar. Primeira vez, gente. Gerindo live. Deixa eu ver. E... Olá, Isaura, tudo bom? Tudo bem, Paulo? Tá me Tudo ouvindo? jóia? Tá me ouvindo direitinho? Super bem, e você tá ouvindo? Já botei o fone aqui. Tô ouvindo direitinho. Maravilha! Falando com o pessoal, que hoje a gente vai falar sobre alimentação natural. Bastante gente comentou na outra live, né? E aí hoje vamos seguindo nesse papo. Eu de verdade tenho muitas dúvidas sobre alimentação natural. Já vi o resultado, Já viu? já vi acontecer. Marcela Barbieri, tudo bom, Marcela? Tudo Marcela, bem, adestradora pessoal? fantástica. Vamos Que lá. ótimo. Adoro adestradores, gente. Vocês têm que se É, difundir pela gente, porque comportamento e alimentação são os bem problemas do ligado. futuro, né? É, bem ligado. Então, bem ligados mesmo. Bem. Me conta a sua experiência, Paulo. Você falou que conhece o Então, resultado. dois casos bem interessantes. Um é de uma samoyeda que soltava muito pelo. Samoyeda já tem aquele, para quem não conhece, um cachorro totalmente branca. Falo também sobre a questão das fezes e volume. O Douro também tinha essa questão fantástica. Fez efeito no Aí mito. ela tem. Eu também tinha, eu também acreditava nisso. Aquele pelo gigantesco de samoyeda, só que ele ficava metade e caía, metade e caía, metade e caía. Casa sempre cheia de pelo do cliente e o cliente resolveu, fez um monte de tratamento de pele, shampoo, banho, parar de dar banho, fez um monte de coisa. Nada funcionava efetivamente. Por um acaso mesmo, acabou sendo assistindo uma palestra sobre alimentação natural, se encantou e deu. O pelo da samoyeda cresceu muito, tá dessa altura, uns 4 dedos de pelo, e a queda diminuiu absurdamente. E é um pelo bonito, né? Pois é, lustroso, uma coisa bonita, parecia um cachorro. Um outro caso foi de um White Terrier, eu não vou lembrar o primeiro nome dele, com infecção no ouvido, constante. Cuidava, passava 3, 4 dias, voltava e ele ia ficando irritado cada vez mais agressivo com os donos, cada vez mais agressivo com o toque. A infecção era contínua. Trocou de ração A, ração B, ração C, trocou disso, daquilo e descobriu que ele era alérgico à proteína do frango. O problema é que a proteína do frango está presente em 98% das rações. Sim, por mais que tenha sabor carne. Por mês tem essa carne, salmão, essas coisas, a proteína de frango está sempre lá como proteína complementar, porque é barata e abundante. Trocou para alimentação natural, parou a infecção do ouvido. Ele Seu ficou. áudio tá picotando, Paulo? Ou é só meu? Não. Eu tá? Deve ser minha conexão. É, pode ser minha conexão. Escreve aí, pessoal, Ah, vê se tá picotando um pouco. vocês Estou estão ouvindo querendo ver por legal? quê. Tá meio. Tipo internet falhando, sabe? Eu posso dar fone também. Deixa eu pegar o meu fone. Não, acho que não Aí, é isso, não. você acha que não? Acho que é meio. Acho que não. Não sei, você que sabe, mas acho que não. Não Melhorou agora. gosto muito. Tá Não bom. gosto muito. É... Aí o ouvido O melhorou. meu tá picotando também. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar o fone e. Desculpa.
Pessoal, o que ele estava falando de ouvido é bem frequente, sim. Um problema. Ligação, ouvido, alimento. Deixa ele voltar, que a gente segue nesse papo. Ouvido, alimento, pelo, alimento. As mulheres aí vão achar semelhança, porque quando a gente começa a comer mal, o cabelo fica destruído. Cai, muita coisa. Então, quando a gente começa a comer melhor, tudo fica melhor. Eu posso usar Se isso como pode. argumento para minha esposa comprar shampoos mais baratos? Acho que Não, não, né? não. Vai Não. rolar. Não vai rolar uma economia desse. Tadinha. Vai botar qualquer coisa, ela vai acordar com o cabelo uma palha, vai vir me xingar e você ainda vai gastar o triplo na hidratação do salão. Então deixa como tá, deixa como tá. Eu mudo esse assunto. Mas eu tava falando com eles quando você foi buscar o fone. Tem muita relação ouvido-alimento. Muita. É muito interessante isso. Quanto às fezes, que alguém perguntou aí, olha, eu fiquei meio surpreso porque eu achei que as fezes iam ficar disformes, ou seja, aquela nheca de pegar, ia ficar sem controle. E Molenga. molenga, estranho, vai parecer que tem diarreia. E eu me encantei porque firme, tranquila, bem processada, não tem restos, Volume. o volume diminuiu. Diminuiu, né? E a Eu. quantidade no pote, pessoal, é algo de assustador. Então, ração, sei lá, pote. São 2 dedinhos de ração, que põe no pote, esse cachorro. Agora, de comida natural, é o pote até aqui. Tem uns 4. O que eu É imaginei? Nossa, pedreiro. É potão. potão. Eu falei, nossa, quando eu for limpar isso aí, quando eu for limpar isso aí, vai ficar. Foi super bem, super sossegado, impressionante. Agora me explica aí por que tudo isso acontece. Então, tô vendo aqui, minha mãe entrou na live aí, ó. Ela não vai deixar mentir. Minha mãe é minha parceira na alimentação natural. Ai, É, quando o cachorro, e eu percebi o caminho de ida e o caminho de volta. Eu tenho duas cadelas em casa, as duas, é, quando eu só fazia veterinária, eu sempre gostei de nutrição. Na verdade, no fundo da minha área acadêmica, eu sou zootecnista. É muito ligado à alimentação. Sou zootecnista, foi minha primeira carreira. E não era tão assim aqui no Rio falado sobre alimentação de pet, na época que eu fiz zootecnia. Então eu sempre gostei de alimentação. Na época eu trabalhava com aves, que é o top de alimentação, de tecnologia de alimentos. E porque são muitas aves, você tem que ter uma produção super eficiente para atender o mercado. E aí depois eu fui fazer veterinária e já gostava de nutrição e trouxe essa bagagem, porque eu acho que na veterinária é muito deficiente. A gente cuida muito de doença e pouco de animal, vamos dizer assim. Não é tão nessas palavras, mas é muito melhor a gente se cuidar para não ficar doente, comer direitinho, tratar a vida do que tratar a doença, a consequência depois, né? Aquela frase que a gente é o que a gente come, né? Então, antes as minhas cadelas, quando eu não estava tão específica na alimentação, elas comiam ração. E era aquele cocô, cocô comum. Cachorro faz cocô, cachorro faz bastante cocô, tudo bem. E aí decidi entrar com alimentação natural. Eu vi em casa a diferença do volume de fezes. Volume, odor, qualidade, não fica molenga. Tem muita gente, eu escuto muito de cliente que fala: "Ah, mas o cocô dele é mole porque ele come comida natural". Não é, gente. Quando o intestino tá saudável, a gente até falou isso na live de boca e tudo. Quando o intestino tá saudável, as fezes, as bactérias que estão lá vão fazer fezes saudáveis, vão fazer fezes durinha. É o cocô banana que a gente chama. É um cocô que ele sai com formato, ele sai lubrificado, ele não cola no chão e o volume é sempre pequeno. E por quê? Quando você me perguntou. Porque a comida natural, ela é processada e ela tem os níveis de carboidrato, gordura e proteína nos níveis específicos para o cachorro.
A ração, ela tem maiores níveis de proteína, de carboidrato, maiores níveis de amido, que muitas vezes os animais não conseguem processar isso da melhor forma. Então sai muito dejeto. Vamos dizer que a gente dá 100% de comida na ração, 100% de ração, ele aproveita, tô chutando, ele aproveita 30%. Então, 70% vai ser jogado fora, vai ser um cocô. Na comida, não, a gente dá 100, ele vai aproveitar 80. Então, 20% vai jogar fora, que o corpo não vai processar e o cocô sai com volume menor mesmo, porque ele está comendo coisas de melhor qualidade. Então, ele vai pegar o máximo de nutrientes, o máximo de material para si e sobra menos para o cocô. Na ração, não, é mais amido, porque realmente numa ração, para ela durar o tempo de prateleira que ela tem que durar, esse 1 ano, se coloca muita gordura, o prazo de validade é menor, porque ela rancifica, ela perde qualidade e pode afetar o animal. Proteína é a mesma coisa. Então, o carboidrato consegue dar aquela liga de crocância, que é tecnologia de alimentos, não é para enganar, não é para nada. É a tecnologia da ração, aquela crocância que os gatos adoram, aquele creque-creque. E tem o melhor aproveito, então, interessante. Estão falando ali, o William está falando. Consegue aproveitar sempre melhor. E aí o carboidrato faz isso na ração, esse creque-creque, essa liga da massa. Então, é a tecnologia do alimento. É o pró e o contra. A ração é mais prática em alguns momentos, mas ela tem essa deficiência de realmente não ser tão bem aproveitada. Por isso que a gente vê até a diferença das rações. Desculpa, Eu fala. vejo também diferente na diferença na ingestão de água. Muita. Quando alimentos naturais, eles ingerem muito menos água. E você vê que o xixi tá ok. A urina é amarelinha, volume adequado, normal. Também por isso, porque quando a gente olha lá no saco de ração, tem 10% de umidade. Então, ele tem que beber muita água. E na comida, não. A gente tem a água dos legumes, a gente tem a água da carne. E não é propriamente água, é água dentro do alimento. Então, ele bebe mais água, ele tem uma comida mais úmida. E aí ele não tem tanta necessidade de beber água. Os gatos se beneficiam, só que gato é complicado com a alimentação, a gente fala mais pra frente. Mas os gatos se beneficiam principalmente da comida úmida, das latinhas, do sachêzinho, porque ele tem água ali. E aí ele não bebe tanta água, que já é um animal que não bebe tanto mesmo. Eu sempre vejo falar de diversos tipos de alimentação natural. Alimentação natural cozida, alimentação natural crua, alimentação natural crua com ossos, alimentação... Quais são as diferenças básicas entre elas? Básicas. A mais comum é a cozida, que é tudo cozido. Carne, legumes, os carboidratos grandes, que é batata, arroz, abobrinha, batata baroa, os grandes, né? A crua, geralmente são os legumes, as proteínas cruas, e aí são carne de boi, carne de frango, porco, peixe. Tem animal que consegue comer peixe tranquilo, sem as espinhas. Então, geralmente é a proteína crua. E aí a gente tem que tomar cuidado de comprar proteínas de um local adequado, de ter certeza que é uma carne que não está contaminada, que não é de um açougue da esquina, que compra animais que não são fiscalizados. Então, isso tudo tem a diferença, porque quando a gente cozinha, a gente mata praticamente tudo que está na comida, que está contaminado. No cru, não. Você está comendo, então você tem que ter todo um trabalho, já é um nível avançado da alimentação natural. Quem começa, geralmente começa com cozido, porque é o mais saudável, é o mais seguro. Não o mais saudável, porque tem muito animal que se adapta no cru, mas é o mais seguro. O cru, a pessoa tem que realmente ter consciência e atenção de que está comprando carne de um lugar legal. E carboidrato cozido, às vezes, fermenta muito. Então, geralmente, é só a proteína crua mesmo. Desculpa, carboidrato cru. Carboidrato cru. Carboidrato cru, às vezes, fermenta bastante. Batatas cruas é algo terrível para... Sim,
São os que formam bastante gases mesmo. Somente se tem animal que o intestino já não é muito legal, bulldog às vezes faz muitos gases. Então, quando a gente dá alguma coisa mais crua, ele pode fermentar, não vai processar, e aí vai sair no cocô e vai fazer o animal passar mal. Então, geralmente é um problema. Mas tem as vertentes. Porque eu vejo o pessoal fazendo uma linha de alimentação natural e qual a vantagem dela com ossos? Eu também vejo alimentação natural, crua, com ossos. É só Com os porque ossos. tem alguma. Tem um enriquecimento ambiental, um enriquecimento lúdico do osso, da brincadeira, do roer, do mastigar. Limpa melhor os dentes, isso sem dúvida, porque tem um atrito, né? Lembra? A gente conversou e tal. Tem aquele atrito. E ele tem o fornecimento também de cálcio, porque os ossos são fonte de cálcio. A principal deficiência da alimentação natural é cálcio. Nas décadas passadas, quando a ração não estava em desenvolvimento, muitos professores falam que os problemas principais eram a deficiência de cálcio. Cálcio é o elemento principal do nosso corpo, né? Tá no nosso osso inteiro. Então, quando a gente fala, na época, quando não tinha essa suplementação, e é o ponto-chave da alimentação natural, tem que suplementar. Não é opção, não é dar vitamina de vez em quando, tem que suplementar. E aí, quando você não suplementa, você tem muita deficiência de cálcio. A crua com ossos tem esse plus, que o cálcio consegue dar o osso consegue dar esse cálcio, mas tem que ter cuidado do tamanho do osso, se vai roer, tem que comer com observação para não machucar, entendeu? Não é todo tipo de osso, então tem que ser acompanhada por um profissional, não é tão tranquilo assim, acordei e vou fazer essa comida hoje, não, tem que ser acompanhada. Aí apareceu outra pergunta aqui da Anne Levi. E quando o animal é alérgico? Essa é a Como minha. aquele caso que eu contei do White, que era alérgico à proteína de frango e a gente não sabia. Sim, a alimentação natural ajuda muito. Ótima pergunta, viu, Anne? É, quando o animal é alérgico, a alimentação animal ajuda super. A alimentação natural ajuda. Por quê? Geralmente você falou da alergia ao frango. Eu atendi um animal dos meus primeiros pacientes que me fez tirar o sono. Ele. Toda a característica desse alérgico, eu passei para alimentação natural. Para alimentação natural, o cliente não quis. A gente começou um pouco tempo, depois ela não soube lidar, e aí ela quis ração. E aí a gente foi para ração e ainda assim o animal passava a ter problema. E eu perdi o sono, tudo. Depois de muita investigação, eu descobri que ela temperava a ração com frango. E aí, quando a gente tirou o frango total, ele melhorou. Nunca mais teve problema. E o frango geralmente é o causador. E não é só frango, gente. Geralmente é proteína animal. Por quê? Proteína é uma molécula grande no nosso corpo. Para ela entrar, ela precisa ser toda quebrada. Então, ela se liga muito a muitos conectores no corpo. E isso pode causar reação em animais que já têm essa tendência. Por isso que as rações hipoalergênicas, elas têm micromoléculas. A gente vê Daltons, microdaltons, são umas escalas super pequenas. Pode até algumas ter frango, o pessoal fala, a ração hipoalergênica com frango, que absurdo. Mas é porque a molécula é super pequena que ela não se liga a tantas antenas assim para causar alergia. Então, quando a gente faz uma alimentação natural para um paciente alérgico, a gente consegue identificar ao que ele tem alergia. Tem animal que é alérgico e ponto, que são os atópicos, que a gente vai descartar tudo quanto é alergia e realmente a gente consegue melhorar a vida dele com a alimentação, mas não vai ser um animal 100%. Mas geralmente muitos a gente melhora, descobre que ele tem alergia ao frango. Então tira o frango da comida dele, usa a proteína bovina, suína, um peixe. Tem animal que reage a algum tipo de legume, a gente tira. Então, na alimentação natural, você consegue ir testando.
E tem muitos animais que se adaptam na ração porque a molécula é muito pequenininha. Então, é aquele jogo, né? Tem que ver o que vai caber para a vida do proprietário e do animal. Tem uma lenda também desse trabalho. O cachorro é grande. Tem que fazer ração, fazer alimentação natural. Aí eu faço quantidades grandes, aí é difícil armazenar, eu tenho que fazer todo dia. Esse processo de conservação caseiro. Então, como que é feito? Tem muitas empresas hoje em dia que fazem entregas de marmita. São grandes cozinhas e eles trabalham com isso, com cardápio montado, com cardápio de algum nutrólogo, o que é legal porque individualiza mesmo para o seu paciente, para o seu animal. Se o seu animal tem algumas doenças em conjunto, ele não é saudável, mas ele é cardíaco, ele tem problema renal, ele tem alteração em gordura, então a alimentação natural se encaixa. E aí tem gente pode contratar uma empresa ou fazer. O fazer em montante, o problema perde muito nutriente quando você faz uma alimentação em montante ali por um mês, perde qualidade, odor. É igual a gente comendo aquela comida várias e várias e várias vezes requentada. O que é costume, o que é prático? Você congelar. Porque no ato de congelar, você minimiza as perdas. Então as pessoas de quando fazem, geralmente a gente vê muito na internet, hoje eu fiz marmita para o mês inteiro do meu cachorro. Não é a marmita que vai ficar simplesmente na geladeira. A pessoa tem a porção que ele tem que comer, e aí indico realmente nutrólogo ou nutricionista para fazer a dieta, porque você tem as porções certas de cada coisa, a dieta é balanceada, e aí você pode montar esses pratinhos para um mês. E aí é espaço no freezer para você ir congelando 30 Então, o potinhos. legal é fazer porções individuais para quando tirar dali, descongela e sirva. E serve. Ou o que eu estava testando com a minha mãe em casa. A gente faz porções pequenas, são 2 cadelas, então a gente faz porções pequenas, tem o pratinho delas na geladeira. Então, na hora de fazer o prato delas, a gente tem o pote de arroz delas, o pote de legumes, o pote de carne na nossa geladeira junto com o nosso. E aí, na hora de montar o pratinho na refeição delas, a gente só coloca a quantidade que quer e serve. Para poucos dias. São 2, então dura poucos dias, 3, 4 dias no máximo. E a gente sempre está trocando e sempre está renovando aquela comida. Não é uma comida que fica muito tempo. Agora, tem que ter disponibilidade de tempo, né? Para você estar cozinhando sempre de pouco em pouco tempo. Agora a gente tem tempo para quarentena, mas quando tudo voltar, é difícil encaixar na vida, da rotina do dia a dia. Então, por isso, muita gente faz as marmitas. E aí, se for fazer para muito tempo, tem que congelar, porque senão perde nutriente. E pode estragar legumes, pode estragar carne, nisso de você tira e põe, contaminar, e aí contaminação bacteriana vai levar uma infecção alimentar para o seu animal, que é muito sério. É sério na gente, é sério neles. Então, tem todo esse cuidado. E além do congelar, o importante principalmente é descongelar para servir. Por quê? Porque quando a gente descongela, a gente também perde nutrientes, porque a água que está dentro do alimento, ela congela. E na hora que a gente descongelar, ela também vai embora. E ela vai embora com muitos minerais, então vitamina, então a gente também perde. Então, nunca. E além do perigo de descongelar fora da geladeira, tirei da geladeira, botei na pia para comer só amanhã de manhã. Também contamina por bactérias ali. Então, todo o cuidado. Então, se for descongelar de hoje para amanhã, é lá no fundão da geladeira, ali na parte que não é tão no meio da geladeira, de um dia para o outro, não na pia. E em banho-maria. No micro-ondas também afeta. É prático pra gente? Sim. Mas no micro-ondas também afeta. Então, ou em banho-maria, ou entrega na temperatura ambiente. No calor, as minhas comem a temperatura na geladeira. Eu pego geladinha, coloco, não dá 1 minuto, o prato tá vazio já. Come que é uma beleza. A Regiane aqui fez uma perguntinha antes de fazer outra. Eu comecei a dar fruta para o meu cachorro de 2 meses.
ainda estou dando banana. Reparei que ele, reparei que ele tem soluço quando come. O que será que está acontecendo? E não, às vezes come rápido, né? O filhote é meio apavorado, aquilo novo, às vezes come rápido. Banana não costuma dar soluço, né? Às vezes é essa ansiedade. E tem que ter cuidado para não engasgar também. Que é um animal que ainda não sabe lidar com comida direito, né? Tava lidando muito com líquido. Então a gente começar a dar pedaço, ainda mais banana que às vezes escorrega, ele pode engasgar. Às vezes pode ser essa afobação, essa doideira de filhote. Tem que ter cuidado. Agora tem uns alimentos também que a gente não deve dar para os nossos pets, né? Eu sempre ouvi falar que coisas ácidas nós devemos evitar. Coisas ácidas não devemos evitar. Qual que é a lógica Te disso? contou um pouquinho do ácido? De alguns alimentos. Tem algum tipo de frutos que não deve dar. Tem Tem uma coisas coisa. que não. Tem alimentos que realmente não fazem bem. Tem compostos na uva que a gente às vezes brinca de jogar, prático. Tem compostos na uva que não fazem bem ao animal. Então, como tudo tem um limite, muita gente fala pra mim: meu cachorro já comeu uva várias vezes, nunca passou mal. Mas tudo tem um limite. Pode ser que o seu cachorro tenha um limite naquela toxina maior. Mas como tem relatos de problema, então é menor não dar uva. Tomate também tem relatos dos compostos de tomate causarem problema no estômago de cachorro. Então são fatores que a gente já ouve há um tempo e é melhor evitar. O chocolate é seríssimo, a cebola também. O alho a gente ouve que muita gente dá, é recomendado dar algumas lasquinhas por semana, por dia. Só que é aquele fator. Tem animal que passa mal com muito menos. Tem animal que passa mal com muito mais. Então, pelo sim, pelo não, na minha balança eu não passo. Eu falo para não usarem alho, cebola nem pensar. Por isso o perigo de dar resto de comida de panela. Tem gente que acha que a alimentação natural é comida de panela. Não é. Resto de comida de panela tem tempero, tem cebola, tem alho, óleo pra caramba, pimenta, que tem gente que não gosta de pimenta. Então, os condimentos, assim, causam muito problema, assim. Então, é bom evitar. E tem tanta coisa boa pra gente dar. Imagina. Ó, Sofia é uma cadelinha linda que me acompanha faz um tempão. O que vocês comem aí? A mãe dá para vocês alimentação natural ou enche vocês de alimentação? Conta aí pra gente enquanto eu faço a próxima pergunta. E balancear a quantidade. Como é que chega nessa quantidade? Porque o volume é gigante, parece difícil. Na ração, eu tenho uma praticidade. Eu pego meu potinho, peso uma vez. Falo, fez lá beleza. escrito. Então uma xícara, eu peso, tem que comer 200 gramas. Essa xícara tem 100, beleza. Essa xícara de essa aqui pra noite, sigo a vida. E para alimentação natural, como é que eu chego nessas quantidades? No que vai lá dentro? O que eu posso? O cálculo base que a gente fala é mais ou menos de 4,5% a 5% do peso do cão. Uau! De comida no dia, não é em cada refeição, tá? É no dia, o dia inteiro. E isso entra os petiscos, por isso que quanto mais petisco calórico, menos comida ele vai poder comer. Então você está dando biscoito ao invés de arroz e feijão. O cachorro não é para comer feijão, feijão dá gases. Mas o prato balanceado e mais fast food. Então tem que ter cuidado com o petisco. E aí nessa porção de 4,5% a 5%, que é mais ou menos uma média de um cão estável, isso varia se o cão, com a idade do cão, o estilo dele de vida, se ele é atleta, se ele é muito calmo, dorme o dia inteiro, se o animal tem alguma doença, se ele é mais velhinho. Então isso tudo varia e aí o nutricionista ou o nutrólogo vai entrar nessa avaliação e montar o cardápio ideal. Então as quantidades variam nisso. Dessa porção de 4 a 5%, de 4,5% a 5% do peso dele, a gente encaixa carboidrato, proteína e gordura.
E aí, mais ou menos, a gordura a gente coloca um pouco menos nesse tipo de cálculo. No nutrólogo, quando eu faço nos meus pacientes, eu faço com base em um software, um programa que me dá tabelas nacionais dos nutrientes que a gente tem, quanto eu estou fornecendo de cada ingrediente, de cada nutriente para aquele animal, e eu consigo colocar a porcentagem de gordura que ele deve comer. Quando a gente faz esse cálculo mais na mão, fica um pouco assim. Então a gente coloca mais ou menos 30% de carboidrato pesado, que aí é um arroz, uma batata doce, um inhame, 30%, 35% de proteína, e aí vai proteínas diversas, e principalmente que ele já comeu. Porque senão, se você coloca uma proteína nova, você não sabe o que deu problema. Vai que ele tem alergia àquela proteína. E mais ou menos 30% de legumes, que aí vai cenoura, nossa querida cenoura, o chuchu, a abobrinha, e aí você consegue brincar nesse mix. Brócolis, tudo bem cozidinho, para evitar realmente gases. Eu prefiro a área mais cozida, porque a gente consegue eliminar mais organismo e cozinhar melhor, para já preparar esse alimento para o organismo do cachorro. Sofia Peixer aqui, que é aquela cadelinha. Uhum. Uma cadelinha, mãe dela. Sim, ela falou aqui. Que a mãe dela dá legumes e ração também. Essa mistura, eu já ouvi duas opiniões sobre isso. Primeiro, eu ouço uma lenda, eu ouço um argumento dos fabricantes de ração que nunca. A ração tem tudo que você precisa, nunca mexa, nunca faça. Só que eu ouço também o pessoal falar, pô, complementa com uma cenoura que não vai ter problema, melhora a palatabilidade, fica mais interessante. Qual que é a tua visão? Então, tem esses dois mundos. E todo mundo tem a sua razão. A ração, ela é feita baseada nas necessidades mínimas, assim, necessidades básicas que realmente o animal precisa, em tudo. Em minerais, em vitaminas e nos macronutrientes, que é a proteína, carboidrato, gordura. Então a ração tem tudo isso. Quando a gente adiciona coisas, a gente desequilibra. Então pode colocar mais caloria, a gente pode adicionar mais fibra, e aí tudo desequilibra um pouco. E tem um outro fator que tudo que a gente come influencia no pH da nossa urina. E isso é bem sério. Muitas rações, e praticamente todas as rações sérias, somente sachêzinho de gato, elas são estudadas e formuladas baseando na interferência que elas vão ter no pH da urina do animal. Porque se a urina estiver mais ácida ou mais básica, pode favorecer cristais, a famosa pedra lá na bexiga. Então, tudo que a gente come interfere ali. Se a gente começar a acrescentar muita coisa, eu tenho minha ração que o pH já está certinho. Eu começo a botar um pouquinho de arroz e frango, no outro dia um pouquinho de cenoura. Ele só come se tiver um petisquinho. Aí tu vai colocando, e aí vai ter uma bagunça toda no pH. E se o animal já tem tendência a fazer cálculo, piorou. A gente vê muito cadela que castrou cedinho, que tem a vulva pequenininha, pode ter tendência a ter infecção urinária. Se faz essa bagunça, piorou. Então a gente começa a desequilibrar. Mas é aquilo. Um negocinho ou outro, geralmente as pessoas dão. Vamos fingir que no mundo real ninguém dá nada. As pessoas dão. As pessoas dão. Então o que eu falo? Dá o mais neutro. O mais neutro. Cachorro gordinho, que a gente já reduziu aquela caloria dele. Que ele tá com fome. Coloca o chuchu. Quer coisa mais neutra? Chuchu. Bota o chuchuzinho que dá uma enganada. Bota o chuchu para esquentar ali perto do prato de carne, que aí o chuchu vai pegar um cheirinho da carne. Então, joga um pouquinho da água que você cozinhou a carne, joga ali por cima, só para dar uma animada, né? Porque vivem pouco com a gente, né? Eu acho que a gente pode dar uma animada na vida deles também, né? Com certeza. Aí tem a Anne fazendo outra pergunta. Essa eu acho que você responder. Para o animal alérgico, come ração, tem algum petisco que possamos dar?
Quando eu chego, sou adestrador, quando eu chego numa casa, eu vou perguntar, antes de abrir meu saco de petisco, ele tem alguma alergia? Tem alguma coisa que pode? Se tem, eu vou usar legumes, frutas, coisas que são do dia a dia. E Anny, se ele tem apetite pela ração, a própria ração. Ah, Normalmente, meus alunos que comem ração hipoalergênica, eles amam, porque a quantidade já é certa, aparece para certa série de cuidados. Então, eu uso a própria ração. Então, se o cachorro ela tem um tem pouquinho mais de que gordura também. Mas se o cachorro tem que comer 100 gramas de ração, eu pego dos 100 gramas do diário dele, por exemplo, eu uso como. Não precisa ser aquele químico que a gente gosta de dar, porque é fácil. Não precisa ser o McDonald's. É pra É. gente. Acertei nessa? Acertou. Acertou, mandou Ah, bem. Profissional, é vamos. profissional, né? Tô aprendendo. Vamos lá. Mas Existe uma também dieta. tem muito petisco sem proteína animal. Tem Sério? uns, tem uns que são chips de batata doce. Aqui na Petzilla tem, eu achei, fuçando Opa! lá embaixo, achei. Chips de batata doce. Tem o Veg Dente da. Vou fazer propaganda, Virbac. A gente aqui, hein? Da Virbac, que ele é natural, então ele também é e tudo. É um palitinho maior que vai ajudar a limpar o dente. Só que é aquilo que a gente conversou. Tudo que a gente dá além do que ele tá apto a gastar no corpo dele, a gente vai ter que fazer esse Balanço. cálculo, o balanço. Então, se você quer dar mais comida para ele, você vai ter que fazer ele gastar mais comida, porque senão ele vai ficar gordinho. E gordura do animal, o animal gordinho, a última coisa de problema é a beleza. A consequência que isso causa no corpo é muito maior. Então, tem que ficar atento nisso do que dá além. Mas tem muito petisco. Tem uns palitinhos que tem 13 calorias. São super leves. Não pode ser gostoso. Não deve não. Sou amante de Esse eu nunca chocolate. Nada com provei. pouca caloria. Nada. Esse eu nunca provei. Aqui, É, ó. O Anatos perguntou também: existe alguma dieta para animais estressados que latem o dia todo, rói a casa? e se eu fosse adestrar na casa, a primeira coisa que eu ia te falar era falar, você já visitou a doutora Isaura? Por quê? Você me disse aí duas coisas, tá? Me parece comportamental. Mas muitas coisas comportamentais têm origem na saúde. Existem alimentos que eu vejo que claramente deixam o cão mais agitado. Não sei se pelo valor, não sei o que, mas eu vi alimentos que deixam claramente mais agitados ou mais ansiosos. Um excesso de disponibilidade um excesso de disponibilidade de comida também deixa o cão muito agitado. Nesse caso, se eu estivesse na sua casa, sua administradora, não cidadão, cheguei na sua casa, você me contou isso, eu ia falar, primeira coisa, visita, vai na Petzilla, marca lá, Marco horário. marca horário, senão ela não te atende, e aí você chega lá, faz uma revisão geral. Vê se tem só nome, vê se é só a alimentação está perfeita, a saúde está perfeita, beleza. Então, tá ok. Damos uma olhada como é que estão os hormônios, deu aquela, olha, tá perfeita, vamos equilibrar isso. Aí, você liga para mim. E a Paulo gente aqui com a tenta gente, nosso tenta parceiro. colocar enriquecimento ambiental para isso, colocar limite, colocar atividades para ele fazer. Latir o tempo inteiro, se não for clínico, é mental. Aí a gente tem que arrumar coisa para ele fazer. Tem meu Instagram, me manda. Tá acontecendo com o meu cachorro? Eu te respondo algumas dicas que você pode fazer pra gente não se alongar e sair do assunto aqui, senão essa moça vai ficar brava comigo, o chefe dela fica muito mais bravo. Nada, que isso. Mas é sério, tem muito cliente que pergunta disso. Tá roendo a casa inteira, tá comendo reboco da minha parede, tá, não sei o que. Isso é bem comum. E eu acho que Só, realmente. se eu pensar só em comportamento, a primeira pergunta é:
que é que você quer que esse animalzinho faça quando ele acabar de comer? Quanto tempo ele demora para comer? Ah, ele come 2 minutos. O dia dele tem 10 horas, 8 horas de atividade. O que você quer que ele faça nas outras 7 horas e 58 minutos? Tem que dar uma atividade para ele. Pode ser passeio, pode ser brinquedo de casa, ou usar essa comida dentro de brinquedos para enriquecimento ambiental. A Sofia Peixe brigou comigo e disse que já dá. Eu não dou os dois juntos. Um dia eu dou legumes e ou a ração. Nunca os dois juntos. E não precisa ficar braba comigo, eu só comentei. Precisa ficar braba comigo. Uhum. Ah, Eu acho que varia um pouco nisso também. Porque um dia pode faltar uma coisa, no outro dia não. Tudo bem que um dia vai complementando o outro, mas o legume sendo um dia de muita atividade, ela pode perder massa muscular. Aí no outro dia é mais sedentária, ou no outro dia falta nutriente mesmo, porque o corpo está totalmente se renovando. Todo dia é uma molécula nova no lugar novo. Então, o equilíbrio é a melhor forma. pronto, Sofia tá pronta. Ela falou que você tá certo, eu tô errado. Pode ficar nos dois. Não vai ficar brava comigo? Vamos lá. A Regiane aqui falou que na casa dela, ela nunca deu comida mesmo. É só sachê ou ração, tanto pro cachorro e pro gato. Ela tem certos receios, mas vai procurar uma veterinária para falar isso. Eu conheço a veterinária que você pode procurar. É na Petzilla, em Laranjeiras. Lá em cima. Petzilla, gente. Só Vai dizer, é ligar, parceiro, não. agendar, Liga, falar que a agenda. gente vem bater papo, porque eu sei que tem dúvida. Eu tenho muita vontade, mas eu tenho muita dúvida mesmo sobre sentar e conseguir fazer, em especial encaixar na minha rotina. O Então principal é a rotina, eu acho. Eu só consigo dar comida para as minhas hoje porque minha mãe me ajuda. Porque é complicado, eu teria que modificar minha rotina. Não é impossível, gente. Você pode pegar um dia, um fim de semana e cozinhar pro na tempo verdade, acho que inteiro. se eu pegar 2 horas no final de semana, eu faço comida para uma semana do meu mesmo sendo em grande Então, quantidade. 2 horas que a Mas gente tá ali, ó, zapeando ali de bobeira. isso é. Se bem que Mas dá agora pra arrumei um fazer. vício pior que o WhatsApp, é o TikTok. Ih, virou TikToker. Aquilo, não, só fico olhando o vídeo dos outros, não mando e-mail. Mas dá Então, pra fazer. procura lá. A Dá Anne pra está fazer. perguntando, dessa forma aqui, ó, falou dos petiscos que ela quer dar para dessa forma, que tipo de Que legume tipo eu de posso legume? dar para o meu petisco? Então, como petisco, ele sente o cheiro da comida que tem no nosso pé. É, esse cachorrinho dela é bem levadinho, eu conheço ele. É, Então, tá e, bom. e às vezes um hábito que eu vejo também de clientes, de amigos do cachorro ficar no pé, aí você vai me ajudar, Paulo, A gente é ensina. dar com... É, o Paulo vai saber isso muito melhor que eu. Mas o que eu vejo é dar comida fora de hora, dar comida no nosso pé que a gente está comendo, em vez de dar lá no potinho dele, para ele aprender que a comida vem de lá do pote, e comportamento mesmo. É Agora, legumes comportamental. neutros, e legumes neutros, e não muito, porque ele vai parar de comer a comida, ele vai parar de comer a ração por um sabor novo, por uma novidade, um cheiro, alguma coisa diferente. Que às Eu vezes troco é arroz e até essa feijão por lasanha relação, fácil. não é? Ou alguma coisa nova que eu tô cozinhando. Opa, não vou comer agora. Vai que esse novo é agradável. Aliás, pessoal, peguei um caso há algum tempo atrás, foi quase arranquei os cabelos. São tantos. A cadelinha não comia, estava dando problema estomacal. Estava dando problema estomacal. A veterinária não sabia mais o que fazer e recomendou fazer um tratamento fazer porque ela achou que era comportamental. Como assim o cachorro não come por comportamento? Ele tem fome, ele tem vontade, mas não come por comportamento. Ele aprendeu uma coisa muito: esperar é muito melhor que comer. Os tutores iam colocar a ração. O cachorro não comia. Os tutores iam pegar o caldinho e colocava na ração. Aí o cachorrinho ia lá e comia. Aí o cachorrinho um dia resolveu não comer o caldinho e ficou esperando. Aí o Conceito. dono foi lá e colocou um pedacinho.
Mas assim, ele não levou o pote pronto. Ele foi colocando coisas e estimulando. O cachorro aprendeu que esperar era sempre legal, porque vinha algo melhor, algo melhor, algo melhor. Resultado, o cachorro não comia. Só esperava. Só esperava, porque daqui a pouco veio uma coisa melhor. E vinha. Só que já estava num ponto que a proteína dele era carne de coelho. Não, porque ele reagiu a tanta coisa. Reagiu a tanta coisa, começou a fazer experimento. O que a gente fez foi o contrário. Começamos, vai enriquecer a comida do cachorro. Aí ela pode te criticar. Não, mas eu, senão a Sofia fica brava comigo. Vai enriquecer a comida do cachorro, vai fazer um chip, como você quer preparar, dá isso. Ou você já leva no pote, tá aqui o seu pote. Tem isso. Coma, senão como Não fica se sem. não tem, é o que você vai comer. Na próxima refeição eu posso até enriquecer isso, mas já levo pronto. Tem. Ou então você vai dar, você quer treinar o teu cachorro. Quando você está comendo, ele fica deitado em pé, vai treiná-lo para ficar lá, você vai recompensar por estar deitado, vai aumentando esse tempo. Agora, se ele te pedir, dá, aí cachorro chato, toma. Aí cachorro, dá, toma, ó, legal, é assim que eu faço ela me dar. E vai fazer assim com você para sempre. Sim. Você Ele recompensa tá, o negativo, né? Aprendi com não, você. exatamente. Olha que legal. Ele tá te treinando, né? Treinou super bem. E os animais nos treinam. Isso é muito bom. E ele Sofia, sabe olha, treinar. eles sabem, eles são muito bons. Treinar o nosso comportamento através da resposta para eles. São fantásticos. A Sofia falou que adora palito de dente. Tá cortando de novo? Você falou que tá cortando. Eu acho que ela tá de birra comigo. Peraí. Tá só um pouquinho. Eu vou encaixar. Melhorou? Ah, agora melhorou. Ficou um pouco Ah, mais longe. tá bom. Ou é o meu? Mas tá Não bom. sei. Deixa eu ver se tá aqui. Entrou um chamado Área Samoyeda. A Samoyeda que eu falei, que eu vi mudar de pelo absurdamente com a alimentação natural, é a área. Então, se você olhar no perfil dela, além Bem dela ser fofa e fofolete. gostosa e muito E tem esperta, muito. tem coisa. Ah. E Ela tem melhorou muita muito. coisa, gente, que a gente consegue melhorar com vitamina, suplemento, ômega 3, que são N suplementos que a gente tem, que você pode manter a sua dieta base e você escolhe, pode ser dieta base de ração, e você escolhe petiscos funcionais. E aí você consegue agregar um petiscozinho de ômega 3, que é uma cápsulazinha. Tem muito cachorro que aceita como petisco mesmo. Um palitinho funcional. Então você consegue ir agregando sem lhe dar caloria boba. Um pão, um miolo, sabe? Que não vai interferir nada na vida dele. E muitas vezes ele só quer esse laço, você e ele, né? Tem um treino que a gente faz para aproximar o cão da pessoa em algumas ocasiões, que a gente pede para o dono, para o tutor, alimentar o cachorro da própria mão. Gera um tipo de ligação que é muito legal. Gera uma confiança mútua, que é muito, muito legal. Quanto a ideia de usar os chips aí que a Ana está falando, é super show. Tem várias receitas. Quando eu pego um cliente que é muito alérgico, muito difícil, e o motivador dele é comida, às vezes eu peço para o dono preparar fígado desidratado. Bom também. É Mas proteína, é rapidinho e e pequenininho. pouquinho. Que Pouquinho. fígado em excesso intoxica. Porque ele é rico em vitamina A. Vitamina A em excesso intoxica. E já tem vitamina na ração, então é sempre. Não é um Lembrando que pedação, não. isso, olha só, sempre repito a mesma coisa, eu sou viciado em chocolate. Eu como uma barra de meio quilo de chocolate com facilidade ao longo do dia e não passo mal e fico feliz. E no dia seguinte comeria mais meio e levarei minha vida desse jeito. Tranquilo. Mas eu sei que o correto é eu comer um bis. Não pode falar marca, né? Mas tudo bem, é um bis mesmo. Pequenininho, ninguém me paga, é um bis mesmo. Então, é o que a gente deve dar para os nossos pets. Os pedaços dos petiscos que eu uso são, de verdade, pessoal, é muito, muito, muito pequeno.
a ligação, o tempo que você dá ao petisco é muito mais importante às vezes do que o que é aquilo. Então Imagino. bem legal. O que mais tem aí? O pessoal cansou, a Anne cansou, a Nath teve gato fora. Eu não sei se tem hora. É a minha primeira live. Assim, em cima. 50 minutos ela desativa. 50 minutos ela desativa. Então eu tô sem relógio. Daqui a pouco já, são 15h58. Então daqui a pouco a gente vai embora. Se tem mais dúvida, Melhor dar tchau. É, gente. Primeira vez que eu tô em cima. Aí, show. Então, olha só. Dicas de verdade. A Petzl é um parceiro muito bom da gente, da Cão Cidadão. Tem uma... O Bruno tem umas dicas legais, tem brinquedos bons, tem bons profissionais e eu conheço clientes da Isaura e eles estão bem felizes. Vão lá de vez em quando, vão lá e fazem isso. E uma coisa que ela falou é verdade, é muito mais prático e mais barato prevenir, cuidar da saúde do que cuidar da doença. Né? É. E vivem melhor, gente. E a vida deles é muito, muito, muito curta para a gente ficar arriscando. É. Eu tenho uma pergunta. Alimentação natural para gatos. Eu nunca vi isso. Menino, isso é polêmica. Os gatos, eles vivem melhor com comida natural, porque eles são carnívoros estritos, eles fazem praticamente tudo no corpo através de proteína, até glicose, que é vinda de carboidrato. Só que eles comem na maioria ração. O crack é tentador da ração, e ração é muito mais carboidrato. Então a gente entra nesse desequilíbrio para a saúde do gato. Só que o gato, ele só aceita o que ele conhece. Então, o desafio é um gato desde filhotinho, você já apresentar o mundo da alimentação natural para ele. Apresentar carne crua, diferentes texturas, diferentes sabores. Sabor, o gato não sente tanto, mas a ligação de sensibilidade da língua, do paladar com odor, essa diferença de texturas de tudo que o gato vai conhecer e vai aceitar. Se a gente só apresentou ração, ele vai comer ração a vida inteira porque é o que ele conhece. Por isso que tem muito gato que não come nem patê, nem sachê, porque ou só come aquele sachê bem peneiradinho, porque se tiver um grumo não conhece, não gosta. Porque ele não conheceu, ele acha aquele estranho na boca. Então, gato é costume. Eles são beneficiados com a alimentação natural, mas eles só fazem o que eles querem. Então, a gente pode botar um filé mignon com um salmão vindo lá do Alasca que eles não vão querer se eles não quiserem, se eles não souberem o que é. Aí vocês mandem pra mim, se ele não quiser. Aí, ó. Paulo, Manda pra gente. mim, filé mignon com salmão que a gente come. Ah, chega. A gente aceita, não tem problema. Aquela marmitinha que era pra ele, né? Manda pra gente. Eu tenho mas... problemas com gatos, porque tem uma das minhas gatas que passou bastante mal com lipidose hepática. Muito comum. Um machucado na boca, ela parou de comer e a gente acabou não notando o tempo nem a sensibilidade dela com isso. Então foi bem traumático. Agora, eu não consigo imaginar preparar alimentação natural para gatos, já que eles têm uma mania de ir comendo em pouca quantidade ao longo do dia. Aí que é a diferença, porque gato é muito esperto. E isso dele comer de pouco em pouco várias vezes ajuda no metabolismo do carboidrato que eles consomem, para não ter pico de glicose. Então, eles desenvolveram essa memória genética e eles comem assim. Mas na alimentação natural, 2, 3 refeições ao dia. Pouca coisa. Um volume maior, como se fosse uma alimentação de cachorro. Aí sim ela tem que ser super bem preparada para ele, individualizada, visando a vida daquele animal, o dia a dia dele, necessidade dele. Mas poucas refeições, não precisa ser várias vezes ao longo do dia. E ele se satisfaz. Que legal. Não precisa ser 1000 vezes. Porque, olha, eu tenho muita curiosidade com esse assunto. A alimentação de gato é bem... É muito bonito, porque a gente vê o que transforma um gato, mas é complicado. Porque a gente só convive com ele, na mesma casa que ele, né? A gente não é humano dele.
Mais ou menos. Porque uma garotinha que busca a bolinha vem pelo nome. E me cumprimenta e Você é profissional, né, Paulo? é Você só fala a língua persistência. É deles. só persistência mesmo. Mas é Tudo bem bom, que né? é bom demais. O gato é muito divertido também. Uhum. Isso é legal. Ana, você gostou? Conhece a Petzilla? Vai até lá. Conheça mais os produtos. Não tá na Covid? Liga. Tem o telefone deles aí. Eles estão fazendo entrega super bem. Eu falo porque eu uso o serviço deles para ação. Então Que- estou saindo. Precisar Isso. de E eles dicas de estão entregando adestramento. direitinho. Precisar de dicas de adestramento. Vai no WhatsApp paulo.cansadão. A gente bate um papo e a gente está dando aula. Meu gato, É, aí a Jane está falando aqui que o gato dele em casa, aqui mesmo. Reparei isso mesmo, meu gato aqui em casa. caiu? Caiu, gente, será? O Paulo tá girando. Não sei se acabou o tempo, gente. Sou inexperiente. Mas enfim, se acabou ou não. Petzilla, aqui em Laranjeiras. A gente tem essa parceria com o Paulo. E a deixar aqui também. Ah, ele que caiu. Então vou encerrando, gente. Não sei se ele vai. O gato come diversas vezes, né? Mas ele come ração. É normal, gente. E belisca. Come de pouquinho em pouquinho. Vou esperar o Paulo mandar um oi aqui. Eu não sei também se acabou o tempo. Gente, o papo foi tão bom que eu nem marquei. Ele tem que pedir para vir. Eu não consigo convidar. Ele vai entrar de novo e aí eu consigo chamá-lo. Mas enfim, gente, obrigada por acompanhar. Espero ter conseguido tirar as dúvidas. Se não, pode mandar mensagem. Manda no Instagram da Petzilla, no Instagram do Paulo. O meu Instagram é Isamelo, com Z, underline ilha. Eu não consegui mudar, mas vou mudar. Mas é esse por enquanto, Isamelo, com Z, underline ilha. Melo com L só. Manda dúvida que a gente conversa. Eu estou aqui na Petzilla, em Laranjeiras, na Rua das Laranjeiras mesmo. A gente está funcionando com entrega e funcionando nos dias normais. Consultório também. Consultório terça, quinta e sábado. E vem para cá para a gente conversar, bater papo, conhecer. A gente tem bastante comida legal, ainda não comida natural, porque é complicado, mas muitos petiscos, diferentes rações, produtos de qualidade, diferentes brinquedos, enfim. Vem para cá, tá? Que a gente conversa. Acho que o Paulo não voltou, gente. Qualquer dúvida, podem mandar. E sobre o comportamento, gente, já vi Paulo dando aula aqui. E, ó, 10. Top. Vou encerrando por aqui, tá bom? Tchau, gente. Até.